dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo de oração pela Casa do Julgamento, estamos vivendo 40 dias de oração pela Casa do Julgamento, cada dia temos um motivo. E hoje nós vamos orar pelos voluntários, todas as equipes, para que haja no coração de cada voluntário essa consciência de corpo. Somos todos parte de uma só engrenagem, a Casa do Julgamento. Ninguém é mais importante ou menos importante, todo mundo tem importância igual. É sobre isso que vamos orar hoje. Estamos lendo o Salmo 78 e nós vamos ler hoje dos versos 12 até o verso 22, que diz assim: Maravilhas fez Deus à vista de seus pais no Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez passar por ele, fez com que as águas passassem como um montão, ou parassem como um montão. Também os guiou de dia por uma nuvem e de noite por um clarão de fogo. Fendeu rochas no deserto e deu-lhes de beber abundantemente com grandes abismos. Na penha fez sair fontes e fez correr águas como rios. Todavia, ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo comida segundo o seu apetite. Também falaram contra Deus, dizendo: Poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha de modo que brotaram águas e rebentaram ribeiros em abundância. Poderá ele também dar pão? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Pelo que o Senhor, quando os ouviu, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó e a sua ira contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Esse salmo nós poderíamos dizer que é um salmo de memórias. É como se a história de Israel estivesse sendo revisada. E a cada parte desse salmo, nós vamos vendo uma história sendo contada. Nos primeiros versos, o texto diz que eles não deixariam de contar aos seus filhos os feitos do Senhor, as maravilhas que Deus tinha feito na história do seu povo. Mas agora, a partir do verso 12, o salmista começa a construir a história desde o Egito, a maneira com que Deus foi conduzindo a vida do seu povo e as maravilhas operadas pelo Senhor, para que eles pudessem reconhecer a mão de Deus conduzindo o seu povo. Fala sobre a maneira com que Deus os tirou do Egito, como ele abriu o mar para que eles pudessem passar a pés enxutos, como que Deus os guiou através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, como que Deus fendeu a rocha para que ela pudesse produzir água em abundância no meio do deserto. E a Bíblia diz que Deus construiu para eles um ribeiro, da penha saiu fontes, e é como se fosse construído ali um rio para que pudesse resolver a questão da sede do povo no meio do deserto. E a maneira com que Deus foi fazendo os seus milagres, eu fico imaginando como que deve ter sido durante todos aqueles 40 anos, olhar para cima e ver aquela nuvem conduzindo, à noite aquela coluna de fogo, como se eles pudessem atestar, através desses sinais maravilhosos, de que Deus estava presente, dirigindo passo a passo. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem andava, o povo andava. Se a nuvem ia para um lado, o povo ia. Se a nuvem ia para outro lado, o povo ia. Durante o dia, durante a noite, a presença de Deus em todo o tempo, conduzindo a vida do seu povo por aquele deserto. No entanto, ainda assim, diz a palavra de Deus que eles prosseguiram a pecar contra o Senhor. E em alguns momentos rebelaram-se contra o Altíssimo, diz a palavra de Deus, tentaram a Deus em seu coração,
falaram contra Deus, dizendo: será que Deus vai prover tudo que nós precisamos? Quando eles já estavam enjoados do maná, e o maná era diário, provisão de Deus todos os dias, eles dependiam de Deus todos os dias, e diz a palavra de Deus que eles falam: será que Deus pode nos dar pão? Será que Deus pode nos dar água? E a Bíblia diz que esses questionamentos fez com que Deus se indignasse contra eles, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Sabe, queridos, talvez aqui esteja um item que nós precisamos pensar. Não importam as circunstâncias, nós precisamos permanecer confiando em Deus, permanecer confiando na salvação que Deus tem preparado para nós. Esta precisa ser uma realidade permanente na nossa vida. Não importam as circunstâncias, se estamos passando pelo deserto ou se estamos passando por um momento de calmaria, Deus está presente. Ele é a nossa provisão, Ele tem sustentado a nossa vida, e nós precisamos manter a nossa confiança no Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias. É esse o convite da palavra de Deus para cada um de nós. E a nossa oração é que esse texto da palavra de Deus possa gerar no coração de cada um de nós esse encorajamento, para que, a despeito das circunstâncias, mantenhamos vivo em nossa memória os feitos do Senhor, e que isso nos ajude a confiar em Deus todos os dias e em todo o tempo. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pelos feitos do Senhor no passado, porque lembrar dos feitos da antiguidade renova a nossa fé. Mas queremos te agradecer pelos feitos do Senhor no presente, porque tu és o Deus que continua agindo em favor do teu povo. O Senhor continua ajudando-nos em nossos desertos. O Senhor continua sendo a nossa provisão, assim como fosses, ó Deus, a provisão para o teu povo lá naquela travessia dos 40 anos. O Senhor tem estado presente na nossa vida, nos ajudando a atravessar também os nossos desertos. E nós queremos te pedir, ó Deus, que continues presente na nossa vida, a cada dia e em cada circunstância. Nós queremos também orar pela casa do julgamento. Ó Deus, oramos para que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão se voluntariando para trabalhar. São muitas as equipes, mas, ó Deus, nós somos um só corpo, somos um só povo, e o desejo do nosso coração, ó Deus, é que estejamos ali com um espírito só, para que, ó Deus, não haja impedimento algum à realização dos teus propósitos. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas. Cuida, Senhor Deus, da nossa equipe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?